a respeito de um Deus que quebra ciclos nas nossas vidas. Eu dei um tema para essa mensagem, e o tema que eu dei foi o Deus que quebra ciclos. Nós muitas vezes vivemos ciclos nas nossas vidas e alguns deles são um pouco difíceis da gente conseguir sair. E a gente vai falar sobre isso hoje, entendendo um pouco sobre a vida de Jacó. Talvez você já conheça, já tenha lido bastante sobre Jacó, mas talvez nunca como nós vamos ler aqui, entender aqui. Só que eu vou pedir um favor para vocês. Essa mensagem, ela tem muito conteúdo, ela é extensa, e eu vou tentar reduzi-la ao máximo, por causa do tempo. Então eu preciso que vocês prestem muita atenção. Amém? Amém. Amém, crianças? Amém. Estão ligadas aí? Tá certo então. Jacó, ele vivia numa vida cheia de ciclos, de engano. E Jacó, mesmo não precisando disso, mesmo tendo promessa desde o ventre da sua mãe, Jacó, ele meio que se perdeu no meio do caminho. A gente conhece Jacó na Bíblia como um enganador, né? Toda vez que a gente pensa sobre Jacó, aqueles que já leram a Bíblia, já conhecem um pouco da Bíblia, lembram de Jacó e lembram que Jacó era enganador, né? Jacó enganava. E a gente vai falar sobre isso hoje. Muitas vezes a gente está preso dentro de uma realidade que nós mesmos criamos. Nós criamos os nossos problemas. Às vezes a gente quer dizer assim: nossa, Deus está me fazendo passar por essa situação, Deus está não sei o que, o diabo colocou isso na minha vida. E cara, muitas vezes somos nós que criamos os nossos problemas, e a gente às vezes até alimenta eles para que eles fiquem maiores. Às vezes tem coisas pequenininhas que a gente precisa resolver na vida, mas o fato de nós não resolvermos, ou da forma que nós lidamos com esses problemas, a gente só aumenta os problemas. E isso é horrível, porque enquanto Deus está querendo agir em nós, enquanto Deus está querendo transformar a nossa vida, enquanto Deus está querendo fazer algo novo em nós, muitas vezes nós estamos alimentando uma situação na nossa vida que impede o trabalhar de Deus. Mas eu tenho uma notícia para você nessa noite: Deus está aqui para quebrar ciclos de pecado, ciclos que nos prendem nessa noite. Gênesis capítulo 25, versículo 21. Olha o que diz a palavra de Deus. Gênesis 5, 21. 25, 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que eu vivo? E consultou o Senhor. Versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço, ou ao mais jovem. Então olha isso, olha essa situação. Jacó orou ao Senhor, porque Rebeca, sua esposa, era estéril, ela não conseguia ter filho, não conseguia dar à luz. E aí, de tanto ele orar e insistir, a Bíblia vai dizer que Deus ouviu a oração de Isaac. Então o primeiro passo aqui, para quem não sabe, Isaac é o pai de Jacó, aqui na história. Então o primeiro ponto aqui: Jacó foi fruto de oração. Jacó foi resultado de intercessão dos seus pais. E talvez essa seja a sua situação aqui hoje. Você talvez seja fruto de oração. Quantos de nós estamos aqui porque nossos pais, porque pessoas que estavam ali de joelhos intercedendo por nós, foram ferramentas de Deus para que nós estivéssemos aqui? Quantos de nós temos testemunhos de que nós só estamos aqui hoje porque pessoas oraram por nós? Jacó viveu isso na prática, na realidade, biologicamente. Jacó, ele nasceu porque houve intercessão de Isaac e de Rebeca.
para ele. Já existia então, desde o ventre, uma promessa para Jacó. É só nós olharmos aqui para o texto, quando diz no versículo 23, quando Deus responde: 2 nações estão no teu ventre, 2 povos nascidos de você. Deus estava falando com Rebeca, por quê? E é algo que nós precisamos entender já desde o início dessa mensagem. Essa palavra aqui de que Rebeca consultou o Senhor, consultar, essa palavra no hebraico original tem a intenção, no sentido etimológico da palavra, de retirar do Senhor aquela informação. Retirar de Deus. Toda vez que nós olhamos na palavra de Deus, que alguém foi consultar ao Senhor, que alguém foi buscar a Deus para conseguir uma resposta, a Bíblia está dizendo que essa pessoa estava retirando essa informação de Deus. O que isso quer dizer? Toda vez que nós tivermos um problema, toda vez que nós tivermos uma causa de oração, a resposta já está nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Deus já estava com a resposta da oração de Rebeca. Deus já estava com a resposta da oração de Isaac. Foi preciso que Rebeca fosse lá e retirasse de Deus aquela resposta para a sua vida. Então nessa noite, se você tem algo que você necessita de Deus, eu digo a você: retire de Deus, tome posse, porque é teu já. E Rebeca, consultando ao Senhor, Deus responde a ela: escuta, tem 2 nações no seu ventre, e elas já lutam entre si, elas vão se dividir. Só que existe um detalhe: o mais velho, o maior, vai servir ao mais jovem. Ou seja, Jacó já nasceu, Jacó foi o segundo filho, ele já nasceu com a promessa de Deus para a sua vida. Imagina você e eu, a gente às vezes está aí trabalhando a vida inteira para conseguir estabilidade na vida, conseguir um bom emprego, uma boa família, tranquilidade. Quem não quer isso aqui, levanta a mão. Ninguém levantou a mão, tá vendo? Todo mundo quer. E aí Jacó já nasce com essa garantia. É como se o cara nascesse e Deus já selasse ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Selo em metro na testa, já está certificado para ser abençoado o resto da sua vida. Não precisa ter trabalho, porque a bênção já era dele. Só que a gente vai ver aí que Jacó criou um problema para si mesmo. E o fato é, Jacó não precisava viver a história que viveu. Jacó não precisava enganar ninguém para conseguir a bênção de Deus. Mas Jacó criou situações, e a gente vai ver aí a primeira delas. No versículo 29, do mesmo capítulo, capítulo 25, versículo 29. Olha só o que acontece aí. Jacó tinha feito um ensopado, aqui ele já está grande, gente, já está crescido aí, jovem. Quando Esaú, seu irmão, exausto, veio do campo, e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, ou da sopa vermelha que você está fazendo, pois eu estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu então: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Só para nós entendermos aqui, vamos parar aqui no 31, só para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Na Bíblia, no Antigo Testamento, existia uma garantia no povo hebreu, de que o primogênito, o primeiro filho daquela família, seria abençoado mais do que todos os outros. Nós olhamos em toda a história da Bíblia, os primogênitos têm maior herança, mais quantidade de terra, mais quantidade de riquezas, porque existia uma bênção de Deus garantida para o primogênito, para o primeiro filho. Aí quem é primeiro filho aí, que nasceu primeiro, os mais velhos já estão assim: yes, Deus já me abençoou, estou garantido. Então o primogênito tinha um direito. Por exemplo, vamos supor que se fosse nos dias de hoje, tinha uma casa muito boa da família, o pai era dono de uma casa muito top e de um carro legal. O primogênito ficaria com a casa, o mais novo ficaria com o carro. E existiam casos onde tinham muitos filhos, o primogênito ficava com o maior bem e os outros mais novos repartiam os bens que restavam entre eles.
Então assim, o primogênito, gente, era favorecido, o cara era privilegiado mesmo. Então Jacó, que era mais novo, e olha o detalhe, Jacó era mais novo por questão de segundos, a Bíblia vai dizer que ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Então tipo assim, são gêmeos, mas ele era mais novo, então ele não tinha o direito de primogenitura, e ele queria isso. Então vamos lá, versículo 31, primeiro venda o seu direito de primogenitura. No 32, ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Então Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. O que a gente está vendo aqui? Olha a cena, Jacó cozinhando um ensopado ali, Esaú, o irmão mais velho, chega cansado da caça, trabalhou o dia inteiro, aí falou assim: cara, tô naquela fome, mais ou menos do jeito que a banda chegou aqui hoje na igreja, né? E aí Jacó fala assim: não, tudo bem, você pode comer, fica tranquilo, tá aqui a panelona aqui da sopa, mas você precisa me vender o seu direito de primogenitura. Galera, você trocaria, por favor me respondam, você trocaria uma casa da hora por uma sopa? Alguém aqui trocaria? Levanta a mão, por favor, eu preciso te conhecer. Não, né? Pois é, Esaú desprezava tanto aquilo que ele tinha, tanto o direito de primogenitura que ele tinha, que ele foi capaz de vender o direito de primogenitura dele por causa de uma sopa. O cara chegou cansado, morrendo de fome, e aí ele troca o direito de primogenitura, ele vende. Só que o que nós vemos aqui? O ponto principal não é Esaú, mas é Jacó. Porque Jacó já tinha a bênção de Deus garantida desde o ventre da sua mãe. E Jacó aqui comete o seu primeiro erro. Começa o ciclo na vida de Jacó. Jacó engana o seu irmão. E aí, quero entrar com vocês nesse ponto, porque quando nós falhamos, quando nós erramos, quando nós começamos a andar por caminhos que Deus não nos mandou andar, quando nós começamos a fazer aquilo que Deus não nos mandou fazer, os primeiros prejudicados por essas questões são aqueles que moram conosco, são as pessoas da nossa casa. Quando nós começamos a fazer aquilo que é mal aos olhos de Deus, os primeiros prejudicados são aqueles que estão ao seu lado, que andam com você. E Jacó experimentou isso na prática. Jacó, a primeira pessoa que ele engana, ele não vai para longe, ele não vai em outra cidade, ele não vai tentar barganhar alguma coisa. Jacó engana o seu próprio irmão para conseguir o que ele quer. Você já conheceu alguém que talvez é capaz de enganar a própria família para conseguir o que quer? Esse era Jacó. Jacó engana o seu irmão. E aí a gente vai falar assim: então parou por aí. Os ciclos que nós criamos, e eu acredito que você vai se identificar com isso. Nós um dia fazemos algo que nós desagradamos a Deus, e aí a gente, oh meu Deus, bota a mão na consciência e fala assim: opa, peraí, eu errei. Aí a gente vai lá, se arrepende, tenta fazer direito e tal. E a gente pede perdão, e Deus fala: não, tudo bem, fica tranquilo, daqui a pouco nós vamos e erramos de novo na mesma coisa. Quando nós criamos esse tipo de ciclo, só Deus é capaz de nos libertar. Olha aí o capítulo 27, pode seguir. Capítulo 27, versículo 1. A gente vai para um ponto agora crucial. Quando Isaac envelheceu, seus olhos se enfraqueceram. Vamos lá, vamos entrar na história aqui. Isaac é quem? De Jacó. O que ele é de Jacó? Pai. Isaac é o pai de Jacó.
Só que aqui onde nós vamos ler, Isaac já está velho, e a Bíblia vai dizer que ele já estava meio cego. Versículo 1: quando Isaac envelheceu, seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver. Chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. Respondeu Esaú, que era o irmão mais velho de Jacó: aqui estou. O pai lhe disse: estou velho e não sei o dia da minha morte. Pega agora suas armas e a aljava e o seu arco. Vá até o campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. A gente vai continuar já, mas olha um segredo aqui. A Bíblia vai dizer que Isaac, o pai de Jacó, amava mais o irmão mais velho, que era Esaú, do que Jacó. E vai dizer que a mãe de Jacó amava mais Jacó do que Esaú. Os próprios pais causavam uma briga entre os irmãos. Rebeca, a Bíblia vai dizer que quando Deus falou com ela a respeito de Jacó, ela guardou isso no seu coração. E Isaac, ele tinha um apreço maior por Esaú, que era o filho mais velho. Então ele queria abençoar o filho mais velho, mesmo que a bênção estivesse já profetizada sobre Jacó. Isaac queria abençoar Esaú, ele não queria abençoar Jacó. Só que, meus queridos, um detalhe para a nossa vida: quando Deus já determinou a tua bênção, pode ser quem for, não será capaz de tirar. E aí nós vamos ler aqui, versículo 5. Rebeca escutando, enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, ele estava escutando, e Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: olha a trama, gente, acontecendo aqui, hein? Novela mexicana dos hebreus aqui. Ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão, e ele disse: traga uma caça para fazer uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Versículo 8: agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai, para que ele coma e o abençoe antes que morra. A mãe já deu a letra aqui. Ela falou assim: olha, filho, eu ouvi seu pai falando com Esaú, e ele falou assim, vai lá, caça um animal, prepara uma comida que eu gosto, tipo Masterchef, e aí eu vou comer, vou ficar bem, e vou te abençoar. E aí o que Rebeca faz? Corre para Jacó e fala assim: vai lá, pega dos cabritos ali que já estão separados, já estão ali sendo criados. Eu vou fazer aqui um ensopado, algo que seu pai gosta, vou cozinhar a carne, e aí você entrega para ele como se você fosse Esaú. Se ligou? Eu acho que a mãe de Jacó era pior que ele. Que a mãe ouviu, colou o ouvido na porta lá, cara, e ela foi correndo para Jacó, vamos mudar esse negócio aí, faz isso e tal. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Jacó sabia que aquilo que ele ia fazer era errado. Jacó sabia que aquilo que ele ia fazer, ele não deveria ter feito. E aí vem uma lição para nós. A maioria das vezes que nós erramos e pecamos, nós sabemos o que estamos fazendo. Nós pecamos voluntariamente. Sabe o que isso quer dizer? É que mesmo Deus te dizendo, não faça isso, mesmo Deus dizendo para você, escuta, não vá por esse caminho, você escolhe ir, você escolhe fazer, sabendo que está errado, mas você faz. E aí Jacó, olha só a prova disso, gente. Versículo 11 do capítulo 27. Quem está acompanhando a Bíblia aí diz amém. Amém. Versículo 11. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo,
e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. Jacó sabia que o que iria fazer era errado. Ele não estava desavisado. Ele falou para sua mãe: mãe, Esaú é peludo, tipo Tony Ramos, né? E eu sou pele lisa. Meu pai está cego, ele vai querer apalpar aqui, ó. E se ele pegar aqui na minha pele e não sentir os pelos de Esaú, ele vai perceber que eu estou zombando dele. E ele vai me amaldiçoar ao invés de me abençoar. Mas olha só como a mãe de Jacó era pior do que ele. Versículo 13. A mãe respondeu: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. A mulherzinha era perturbada. Era complicado. Jacó falou: mãe, você é amaldiçoada. Ela falou: filho, relaxa, caia sobre mim essa maldição. Olha só, Jacó tinha começado o seu ciclo enganando o seu irmão. Agora Jacó vai continuar o seu ciclo enganando o seu próprio pai. E o que eu disse no começo, muitas vezes quando nós pecamos e erramos, as primeiras vítimas disso são as pessoas que estão conosco debaixo do mesmo teto. Os ciclos viciosos que nós entramos fazem não só de nós escravos, mas daqueles que estão à nossa volta também vítimas da mesma coisa. E olha só o que vai acontecer aqui. Jacó foi até o seu pai, versículo 18, e disse: meu pai. Ele respondeu: fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu ao seu pai: sou eu, Esaú. Se liga no Jacó mentindo aí. Sou eu, pai, Esaú, seu primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaac perguntou ao seu filho: como foi que você conseguiu achar essa caça tão depressa, meu filho? Primeira desconfiança de Isaac aqui. Gente, Jacó podia ter desistido nessa hora. Ele podia ter desistido nessa hora já. Fala assim: cara, meu pai não é bobo, ele vai descobrir. Mas os escrúpulos de Jacó já tinham passado há tanto tempo. Ele já estava tão cara de pau, ele já estava tão lançado no pecado dele, que olha o que Jacó vai responder. No versículo 20, Isaac pergunta ao seu filho: como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa? Jacó responde: porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Jacó usou Deus para justificar a mentira dele. O cara tá na lama já, não tá não? Tá pesado aqui. O cara já usou Deus. O seu Deus me mandou, pai. O pai pergunta pro filho: como é que você conseguiu tão rápido? Eu nunca cacei, gente. Eu não sou bom nisso não. Nem no estilingue eu matava passarinho quando era pequeno, lagartixa, nada. Agora eu imagino que caçar não deve ser tão simples assim, né? Deve levar um tempo. E aí Isaac pergunta para Jacó: como é que você conseguiu tão rápido? Ah, o Senhor, seu Deus, meu pai, trouxe essa caça até mim. Aí Isaac diz para Jacó, versículo 21. Isaac estava muito desconfiado, gente. Chegue mais perto, para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Essa era a segunda chance de Jacó falar assim: mano, vou sair fora. Versículo 22. Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó,
mas as mãos são de Esaú. Pô, cara, a voz é de Jacó, mas os pelos, Jacó fez a primeira micropigmentação da história. As irmãzinhas já fazem aí na sobrancelha, né? Tal. Jacó já tinha feito lá os pelos no braço, tudo direitinho, colou, falou, vou chegar. Versículo 23, e não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Então perguntou, olha só gente, Isaac estava muito desconfiado, versículo 24, você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu, eu sou. Versículo 25, então disse, traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça, meu filho, e o abençoe. Mas isso aqui era uma artimanha de Isaac, para descobrir mesmo se era Esaú. Jacó a levou até ele, e o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse, venha cá e me dê um beijo, meu filho. E ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele. Ah, meu irmão, tinha muita desconfiança aqui no meio. Ele falou assim, mano, não é possível que é Esaú, cara. Ele fez de tudo, comeu, bebeu, apalpou, falou. E aí por último ele falou assim, cara, deixa eu sentir o cheiro dele, porque estou muito desconfiado. Aí Jacó chega e beija Isaac. Isaac, será que é mesmo? E aí, como Jacó tinha colocado o cheiro de Esaú também no seu disfarce, a Bíblia vai dizer aqui no versículo 27 que Isaac então cheirou a roupa dele e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor o abençoou. Deus lhe dê o orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho, que povos sirvam você, e nações o reverenciem, que você seja senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. Olha a palavra que nós lemos lá no começo, onde Deus responde para Rebeca na oração e diz, existem duas nações no seu ventre, mas a maior vai servir ao mais jovem, ele vai ser senhor dos seus irmãos. E aqui a palavra está se cumprindo no versículo 29, quando Isaac chega para Jacó e diz assim, que os seus irmãos se curvem a você e te sirvam. Ou seja, até aqui, Jacó conseguia a bênção da primogenitura, conseguia a bênção que eu queria, mas a que preço, hein? Jacó enganou seu irmão, e agora engana o seu próprio pai. Começa a virar um ciclo na vida de Jacó, e ele vai ser obrigado a viver por isso. A gente vai perceber isso agora. Capítulo 28, vamos seguindo. Eu disse que seria cheio de informação aqui. Versículo 10, capítulo 28, versículo 10. Jacó partiu de Bérseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar e fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Parar um pouquinho aqui. Galera, o cara estava em casa, de boa, tinha a bênção de Deus, promessa. Desde o ventre já estava prometida a bênção dele. Por causa da enganação que ele fez com o seu irmão, e por causa da mentira que ele contou ao seu pai, e porque ele foi abençoado pelo seu pai, debaixo de mentira, o irmão dele mais velho jurou que mataria ele. E falou assim, eu só vou esperar meu pai morrer, para que ele não morra de desgosto. Mas assim que meu pai morrer e descer à sepultura, eu vou matar o meu irmão Jacó, por causa do que ele fez. Isso fez com que Jacó fugisse de casa. E esse mesmo Jacó, que foi abençoado desde o ventre,
tinha a bênção de Deus garantida, tinha a bênção de primogenitura, agora estava dormindo no relento, precisando de uma pedra para ser o seu travesseiro, por causa do pecado dele. Talvez eu e você estejamos aqui, Deus já te deu promessa, Deus já garantiu a vitória na sua vida, Deus já tem te abençoado de todas as formas, mas você tem entrado em enrascadas na sua vida, tem feito, cavado situações, e você tem sido escravo delas por sua vontade, e Deus querendo tirar você delas, mas você se enfia no buraco, porque você mesmo quer. E a gente para e, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou vivendo essa situação? Enquanto você mesmo criou os problemas que você está vivendo. E aí Jacó está aqui, em Bérseba. Olha o versículo 12, do capítulo 28. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaac. Alguém ouviu aqui Deus de Jacó? Deus falou: eu sou o seu Deus? Deus se apresentou para Jacó. Esse era o primeiro encontro de Jacó com Deus, em sonho. E aí Deus disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei, até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Olha a promessa de Deus aqui no primeiro encontro com Jacó. Até aqui Jacó estava atrás da bênção, mas Jacó não conhecia o Deus da bênção. Jacó não sabia quem era Deus. Jacó sabia o que era bênção. Ele queria ser bem sucedido, ele queria dar certo, mas Jacó não conhecia Deus. E aí Deus se apresenta e se revela para Jacó através de um sonho. E aí ele diz assim: eu sou com você. Em você serão benditas todas as famílias da terra, e na sua descendência. Toda a terra que você olha aqui, ó, que você está deitado, tudo isso é teu. Eu te dou por herança. Deus deu tudo para Jacó. Só que, queridos, não sei se é só comigo, mas eu acho que com você também acontece assim. Nosso primeiro encontro com Deus é um pontapé inicial, mas a gente está longe de ser perfeito. A gente está longe de agradar a Deus. A gente está longe de fazer o que Deus queria. No primeiro encontro, Deus se apresenta e Ele fala, Ele promete, Ele se mostra, Ele se revela. Só que o Jacó aqui, gente, o Jacó era o mesmo. Deus se apresenta para Jacó, mas Jacó ainda era o mesmo. E aí a gente fala assim: cara, Jacó já chegou no fundo do poço. O cara já fez tudo de ruim que podia fazer, porque ele traiu o seu próprio irmão, em primeiro lugar, e depois ele já traiu o seu próprio pai. Ele já teve que sair fugido. Jacó já era um enganador, já virou ciclo na vida dele. E esse mesmo Jacó agora, ele vai chegar no ponto que assim, a gente fala assim: meu Deus, ele vai tentar enganar Deus agora. Era como se Jacó tentasse enganar tudo que se movia sobre a terra. Então ele conhece a Deus e agora ele vai tentar enganar Deus. Ele fala assim: Bruno, Jacó vai tentar enganar Deus. Se liga. Na manhã seguinte, versículo 18 do capítulo 28. Na manhã seguinte, Jacó se levantou de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs como coluna, enterrou ela lá, e sobre o topo dela derramou azeite.
Ao lugar da cidade, que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo, é aqui, gente, se liga no nível do voto de Jacó: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Parece lindo isso que a gente está lendo, né? Mas olha o que Jacó está fazendo. Se Deus for comigo, se Ele me abençoar, se Ele me der pão para comer, se Ele me der roupa para vestir, e se Ele me der paz na volta para a casa do meu pai, onde eu saí fugido e enganei todo mundo, só então Ele será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. Ele não conhecia Deus mesmo. E de tudo o que me concederdes, certamente darei o dízimo. O cara era pilantra, enganador nato. Estava tentando barganhar com Deus a bênção. E o mais louco de tudo isso, o cara era tão doente nisso, que Deus já havia dado para ele a promessa nos versículos anteriores. Quando ele sonhou, Deus disse para ele: eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, e eu estou te abençoando. Toda a terra que você vê é tua, todas as promessas são tuas. Você será bem sucedido em tudo que você fizer, e eu vou garantir que você volte à terra dos seus pais em segurança e paz. Mas Jacó vivia num ciclo de pecado e de enganação. Então a resposta de Jacó, depois que Deus abençoa ele, é barganhar e tentar enganar o próprio Deus. Só que, meus queridos, notícia trágica para nós aqui. Pode tentar o quanto for, não dá para enganar Deus. E aí eu vou te dizer assim, no primeiro encontro, talvez hoje seja o seu primeiro encontro com Deus. No primeiro encontro, talvez a sua atitude não mude, mas Deus muda a atitude dele com relação a você. Parece uma notícia boa, mas não é. Porque Deus vai usar o seu pecado e o ciclo que você vive para confrontar você na cara. Deus vai fazer com que você lide com as suas imperfeições, a sua miséria, na sua cara. E eu já vivi isso na prática. Eu, como de costume, li a Bíblia uma vez por ano, estava lendo. E uma vez eu parei em Mateus capítulo 5, lendo nas bem-aventuranças, Sermão do Monte. E eu lembro que quando eu fui começar a ler, eu sempre orava antes de ler, e aí quando eu fui orar, Deus falou comigo assim: você não vai sair do capítulo 5 até eu não mudar a sua vida, mano. Porque não adianta você ler e essa palavra não ser verdade em você. E aí eu comecei a ler: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu digo para você que Deus nunca me fez me sentir tão pobre quanto naquele tempo. Bem-aventurados que choram. Eu nunca chorei tanto quanto eu chorei naquele tempo. Deus fez com que os meus pecados, as minhas máscaras começassem a cair diante de mim, assim, uma por uma. E eu comecei a ver o quão ruim eu era, e quantos pecados eu estava cometendo. E aí Deus começou a me confrontar cara a cara, falando assim: tá vendo? É esse aqui que você é. Esse é você. Então eu digo para você que talvez no seu encontro com Deus, você não se tocou ainda do que Deus está fazendo, mas Deus já começou a trabalhar, e Ele vai começar a agir em você. E olha a prova disso, de que Deus coloca a gente
como alguns dizem aí, no estreito, né? Capítulo 29, versículo 10. Quando Jacó viu Raquel, agora, gente, ele foi lá para a terra de uns parentes, lá longe, no caminho que ele estava, lá em Harã, e ele vai tentar achar uma esposa lá. Ele vai tentar achar alguém lá, porque na terra do pai dele ele não podia voltar, porque o irmão dele já tinha jurado ele de morte. Então ele precisava achar uma esposa longe, formar família longe. E aí ele chega lá nessa terra, versículo 10, do capítulo 29. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, ou seja, Raquel era prima aí de Jacó, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca de um poço ali que tinha, e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel, e erguendo a voz, chorou. Vamos parar aqui, só abrir um parênteses. Tem alguém que é solteiro aqui? Solteiro? Não estou namorando, não estou... De boa. Conselho para os solteiros: dia que der o primeiro beijo, não chore em seguida não, que é feio. É meio estranho. Imagina, pra gente que já namora, né, porque já casou e tudo mais, imagina no primeiro encontro, você chegar assim, cara, é a mulher da minha vida, eu encontrei, se liga, Juninho. Aí o cara fala assim, beleza. Chegou lá, deu um beijo em Raquel e chorou, mano. Meninas, mulheres que estão aqui, é tranquilo para você se o cara chegar em você e te dar um beijo e logo em seguida começar a chorar? Eu acho que você vai achar um pouco estranho. Você vai ter algum problema com esse cara. Ele está chorando. Foi isso que aconteceu aqui. Jacó acha Raquel, beija ela. A emoção foi tanta, o cara ficou em êxtase. Falou assim, achei a mulher da minha vida. E ele chorou. Se fosse nos tempos de hoje, provavelmente Raquel tinha corrido. Fala assim, mano, esse cara é um maníaco, ele é doido. Mas ela falou, vamos esperar para ver o que vai acontecer aqui. E aí, versículo 12. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. E ela correu e comunicou ao seu pai. Quando Labão, guardem esse nome aqui, Labão, que é o tio aqui de Jacó, ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou, beijou e o levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Ele contou para Labão tudo o que tinha acontecido. Eu duvido que Jacó contou para Labão que ele era um traidor do pai e do irmão. Ele pode até ter contado que o irmão jurou ele de morte e ele saiu fugindo, mas o porquê eu duvido muito. Aí, olha só, gente, Jacó ficou lá na casa de Labão durante um mês, de boa. E aí falou assim, não, vou trabalhar para Labão, ajudar ele aí, que ele é um cara que tem propriedades, tem rebanhos e tal, vou ajudar. Olha o versículo 15. Labão diz para Jacó, será que você vai trabalhar de graça para mim só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Você já foi para uma entrevista e o patrão te perguntou quanto você quer ganhar? Não rola, né? Normalmente ele já fala, o salário é tanto. Mas no caso aqui, Labão olhou para Jacó e falou assim, olha, fala aí, qual vai ser o seu salário? O que você quer ganhar? Jacó respondeu assim, olha o versículo 16. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Raquel é aquele que chorou, gente. Lia tinha os olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse para Labão, trabalharei para o Senhor durante 7 anos, para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão falou assim, é melhor dá-la a você do que a outro homem, fique aqui comigo. Apertaram a mão, firmaram um pacto, então fechou, Labão falou, tá tudo certo Jacó, então beleza, 7 anos trabalhando para mim,
Raquel é sua, você vai poder chorar à vontade. Depois que beijar ela, vai poder chorar tranquilo. Mas trabalha 7 anos. Só que aí, gente, Jacó não sabia que Deus estava usando Labão para confrontar os pecados de Jacó na cara dele. Aí a gente vai ver aqui, ó, que aquele que agora antes enganava, agora vai ser enganado por Labão. Olha só aqui, versículo 22. Depois que já rolou tudo aí, 7 anos, Jacó trabalhou. Assim, Labão reuniu todos os homens do lugar e fez um banquete. Versículo 23. À noite ele trouxe Lia. Como era o nome da mulher que havia sido prometida? Raquel. Mas Labão trouxe Lia. E a entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse com Lia sua filha. Versículo 25. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Jacó estava experimentando do próprio veneno agora. Jacó agora, ao invés de enganar, estava sendo enganado. Mas por que, queridos? Porque ele tinha tido um encontro com Deus. A partir do momento que nós nos encontramos com Deus, as coisas não podem permanecer do mesmo jeito. E Deus vai começar a mexer no que for preciso. Vai inverter na sua vida aquilo que for preciso, para que você entenda o que Ele quer fazer com você. E Deus estava fazendo isso com Jacó. Jacó estava começando a perceber o resultado daquilo que ele tinha vivido com Deus. E ele não tinha percebido até aqui. Em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Essa foi a justificativa de Labão. Escuta, se você quer a mais nova, cara, você precisa primeiro casar com a mais velha. Aqui é assim que a gente faz. Aí olha o versículo 27. Complete a semana de festa do casamento da primogênita. Fica uma semana com ela, Jacó. Aproveita a lua de mel, de boa. Depois, daremos a você também a outra. Mas, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda vai me servir. O cara é esperto ou não é?